Paz sejam dar continuidade e encerramento da campanha Levanta-te e Resplandece. Hoje nós estaremos encerrando na expectativa que Deus irá conosco. Antes mesmo de trazer a palavra do Senhor, eu gostaria de orar, pedindo a Deus que o Senhor nos ajude, pedindo a Deus que o Senhor esteja no controle, pedindo a Deus que Ele possa falar aos nossos corações. Oremos. Pai, quero te louvar e te bendizer pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecer por este dia lindo que o Senhor nos concedeu. Eu vou ler a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 até o versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: Ao entrar no barco, seus discípulos o seguiram. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os seus discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e fez-se grande calmaria. Aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Amém. Queridos, estamos perante a palavra do Senhor e a palavra nos diz que o Senhor Jesus, Ele quis atravessar o mar da Galileia e Ele chamou os seus discípulos para que atravessassem com Ele. E enquanto eles atravessavam o mar da Galileia, a Bíblia nos diz que fez uma tempestade ali naquele mar, de modo que o barco começou a ser abatido pelo vento e também pelas ondas do mar, ao ponto de as ondas começarem a entrar no barco, e isto afligiu demasiado aos discípulos de Jesus. E é muito interessante porque nós aqui podemos fazer uma comparação com aquilo que acontece em nossas vidas. Todos nós que seguimos a Jesus, todos aqueles que estão caminhando as mesmas pegadas de Jesus, nós podemos nos considerar discípulos do Senhor, cristãos. Mas assim como aconteceu com os discípulos do Senhor aqui, também acontece conosco. Tempestades da vida. O fato de nós sermos cristãos não nos isenta de nós passarmos por lutas, de nós passarmos por dificuldades, de nós passarmos por aflições. Eu sei que existem pessoas ou alguns pregadores que convidam as pessoas dizendo: olha, venha para a nossa igreja, pare de sofrer, venha seguir a Cristo e pare de sofrer. Mas, bem, nós sabemos que isso não é verdade. Porque se o próprio Jesus, Ele passou pela aflição, o próprio Jesus, Ele passou pelo sofrimento, quanto mais nós. A diferença é que todos aqueles que estão com Cristo, esses vão passar por lutas, esses vão passar por dificuldades, mas o Senhor Jesus, Ele está lá para nos consolar, Ele está lá para nos fortalecer. Os discípulos, eles foram confrontados com uma tempestade. E muitas das vezes nós também somos confrontados com tempestades da vida. Somos confrontados com aflições, com problemas que tiram nosso sono, que tiram a nossa paz, que nos afligem. Os discípulos aqui, eles ficaram tão aflitos
com aquela água que estava entrando ali naquele barco, que eles foram até o Senhor Jesus. Mas algo me chama a atenção, é que enquanto está havendo aquela tempestade, enquanto o vento batia contra o barco, enquanto as ondas começavam a oprimir o barco dos discípulos, Jesus estava dormindo. É um paradoxo isto. Jesus estava dormindo. Havia aquela confusão toda, havia aquela tribulação toda, mas Jesus estava dormindo. E é algo que nós podemos aprender aqui com esta atitude de Jesus. Primeiro, nós podemos perceber que Jesus, ele estava descansado, ele estava com paz na sua alma. Por isso ele descansava. É o que diz o salmista no capítulo 4, quando ele diz o seguinte, eu vou ler para não errar. Em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Enquanto os discípulos já não tinham paz, estavam aflitos por causa da tribulação, o Senhor Jesus, ele estava em paz, estava em segurança. Por quê? Porque ele sabia que quem está no controle da sua vida, quem está no controle daquele barco, era Deus, o seu Pai. Jesus sabia quem ele era, por isso ele estava descansado, ele estava dormindo em meio à tribulação. E eu sei que as aflições e as tribulações da vida muitas das vezes nos tiram o sono. Mas a Bíblia vai nos dizer de que o Senhor, o nosso Deus, ele dá sono aos seus escolhidos, aos seus filhos. Deus, ele abençoa os seus filhos enquanto eles dormem. O que eu quero dizer, meu querido, é que não adianta você ficar atribulado, não adianta você ficar preocupado, perder o sono por causa das aflições. Faça como Jesus. Jesus sabia que Deus é quem estava no controle. Jesus sabia que o Senhor jamais iria lhe decepcionar. Por isso é que ele estava descansando. E eu lhe pergunto, quem é que está pilotando o barco da sua vida? Quem que está no controle da sua vida? Porque se for Jesus, se for o Filho de Deus, você precisa de estar descansado. Você precisa de ter paz. Você precisa de ter a certeza da sua segurança. E fazer como Jesus, descansar nos braços do Pai. Talvez você esteja muito inquieto por causa dos problemas que tem inundado o seu ser. Mas eu quero lhe dizer, nesta manhã, confia no Senhor, descanse no Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele chegou a dizer, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e achareis descanso para as vossas almas. Sim, Ele quer dar descanso para as nossas almas. Ele quer dar descanso para a sua alma. Não existe problema o qual Ele não possa resolver. Creia nele. A Bíblia nos diz, queridos, que os discípulos, enquanto Jesus dormia, e aquela situação começava a oprimir-lhes, eles aproximaram-se de Jesus para lhe acordar. E isso chamou minha atenção e nós podemos aprender algo aqui. É que os discípulos, diante daquela aflição, eles aproximaram-se de Jesus. Eles foram até Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus poderia resolver aquele problema que eles estavam enfrentando. Eles sabiam que Jesus
de algum modo, poderia fazer alguma coisa em prol daquela situação de aflição que eles estavam passando. Qual é o seu comportamento quando você está passando por aflição? Qual é o seu comportamento quando as tempestades da vida começam a oprimir-lhe, começam a ir contra a sua jornada? O que você faz? Você recorre aos homens? Você recorre aos curandeiros, aos feiticeiros? O que você faz? Os discípulos aproximaram-se de Jesus. E eu acho que esta é a atitude mais sensata que nós, filhos de Deus, podemos fazer. É ir até Jesus. E a Bíblia nos diz que quando eles foram até Jesus, acordaram a Jesus e disseram: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Olha só que confissão de desespero. Os discípulos não foram ali e começaram a dizer, a falar dos seus problemas, a falar da tempestade, a falar das ondas. Não. Eles foram até o Senhor e com palavras muito simples disseram: Senhor, salva-nos. Estamos aflitos, nós vamos morrer. E isto ensina-me algo. O nosso Senhor Jesus, Ele realmente veio para salvar as nossas almas. O Senhor Jesus, Ele tem poder de nos salvar de todas as aflições que nós temos. O Senhor Jesus tem poder de salvar o nosso casamento, tem poder de salvar as nossas aflições, tem poder de salvar-nos de qualquer que seja o problema que esteja a afligir-nos. O problema é que muitas das vezes nós avaliamos os problemas, avaliamos as tempestades e tentamos resolver essas tempestades ou atravessar as tempestades sozinhos, sem recorrer ao Senhor, sem buscar a ajuda de Deus. Mas o Senhor, Ele, seja a tempestade pequena, seja a tempestade grande, o Senhor tem o poder de salvar-nos. Mais do que salvar-nos dessas tempestades da vida, Jesus, Ele veio para salvar a ira futura. Jesus, Ele veio para salvar a nossa alma. Jesus, Ele veio para nos dar vida eterna. O mesmo Jesus que nos salva da ira futura, da ira de Deus, o mesmo Jesus tem o poder de nos libertar do pecado. O mesmo Jesus tem o poder de salvar-nos do inferno. O mesmo Jesus que morreu naquela cruz com o objetivo de salvar-nos do pecado e do inferno, é o mesmo Jesus que nos sustenta e nas pequenas ou grandes aflições, Ele nos salva. Ele nos leva a um bom porto. Senhor, salva-nos, vamos morrer. Foi esta a confissão, foi este o pedido dos discípulos. E às vezes é isso que está faltando em nossas vidas. É esta realidade que está faltando nos púlpitos. As pessoas perceberem que sem Jesus nós iremos perecer. As pessoas perceberem que sem um Filho de Deus nós estamos em grande perigo. Estamos em perigo de perecer. Estamos em perigo não somente de perder uma bênção material ou emocional. Estamos em perigo não só de perder um casamento ou um emprego, mas estamos em perigo de perecer, perdermos a vida eterna, perdermos a oportunidade de estar com Deus para a eternidade. Todos nós estamos sendo chamados, através desta pandemia Covid-19, estamos sendo chamados
a refletirmos acerca da vida. Estamos todos preocupados em nos proteger deste vírus. Estamos todos preocupados em lavar as mãos, em usar máscaras, em ficar em casa. Por quê? Porque queremos viver. Porque não queremos morrer por este vírus. Mas isto é uma chamada de atenção de que, olha, pode não ser de Covid-19, mas um dia todos iremos morrer. E para onde é que vai a nossa alma? Este Jesus salva-nos da ira futura. Este Jesus dá-nos vida eterna e você precisa estar consciente disso. Os discípulos estavam conscientes: Senhor, salva-nos, senão morremos. E a Bíblia nos diz que Jesus levantou-se, o Senhor repreendeu o mar, o Senhor repreendeu o vento, dizendo: aquieta-te. Isso serve de consolo para mim. Isso deve servir de consolo para si. Porque nós estamos a lidar com Deus que tem ouvidos e ouve as nossas orações. Nós estamos lidando com um Deus que atende às nossas súplicas. Nós estamos lidando com um Deus que é compassivo às nossas dores e aos nossos sofrimentos. Jesus levantou-se do seu sono e ele acalmou a tempestade. Aquieta-te. Qual é o problema, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus não pode resolver? Que situação é essa que lhe tira o sono, que lhe tira a paz que só Cristo dá, que Deus não possa resolver? A Bíblia nos diz que o Senhor levantou-se, repreendeu o mar, repreendeu o vento, e logo a seguir ele perguntou para os discípulos: por que vocês têm tanto medo? Por que temeis, homens de pequena fé? Por outras palavras, ele estava dizendo: por que vocês não têm confiança? A razão pela qual vocês estão com tanto medo por causa dessas aflições é simplesmente porque vocês não têm confiança em mim. É um choque, choca-nos. Mas eu quero lhe dizer nesta manhã: o Senhor está no controle dessa tempestade. O Senhor está no controle desta pandemia. O Senhor está no controle de qualquer que seja o problema que você esteja atravessando. Essa tempestade vai passar. E o Senhor diz: aquieta-te. Eu quero liberar uma palavra profética na sua vida. Aquieta a sua alma, porque o Senhor vai repreender todos esses problemas. O Senhor vai repreender todas essas aflições. Aquieta-te e veja a glória de Deus. Veja Deus agir na sua vida. Os discípulos já tinham visto muitas maravilhas do Senhor, mas quando aproximou-se aquele, eles ficaram aflitos. Por isso o Senhor perguntou: por que temeis? Se eu estou aqui convosco, se eu estou aqui neste barco convosco, será que eu haveria de deixar vocês perecerem? Se Jesus está no controle do barco da sua vida, por que temeis, filha de Deus? Por que temeis, homem de Deus? Aquieta a tua alma. Deus está no controle. E a Bíblia nos diz aqui, desculpem, a Bíblia nos diz que logo depois daquela palavra, aquela ordem que Jesus deu para o mar e para o vento,
se fez bonança. Houve calmaria. É isso que Deus faz. O mesmo Deus que permite a tempestade, o mesmo Deus que permite as provações nas nossas vidas, é o mesmo Deus que retira todas as provas. É o mesmo Deus que nos dá graça para nós conseguirmos superar as tribulações e as tempestades da vida. Com isso, o que eu quero dizer, querido, é que você vai vencer. Você vai ultrapassar essa crise. Você vai ultrapassar essa tempestade. Essa tempestade não está na sua vida para sempre, não. Não. Jesus está no seu barco, então confia nele. Vá até ele. Diga para ele. Você não vai precisar de acordar como os discípulos acordaram, porque o nosso Deus, ele não dorme nem tosqueneja. Em todo momento ele está lá, com seus olhos bem atentos, para ver o que você vai fazer. O que eu quero lhe dizer é, vá até ele, incomode a ele, fale com ele, porque ele tem resposta para si. Sim, ele tem resposta para si, para esse problema, e vai correr tudo bem, e vai haver bonança. Sempre depois da tempestade, vem um mar calmo. Sempre depois da tempestade, o sol brilha. E é bom nós aprendermos com as tempestades. As tempestades, elas trabalham com o nosso caráter. As tempestades, elas melhoram o nosso caráter. São nas tempestades que virtudes como paciência e perseverança são desenvolvidas em nossa vida. É necessário as tempestades para nós amadurecermos. Mar calmo não faz bons marinheiros, assim diz o ditado popular. Assim também, a vida cristã, ela é composta por bons momentos e também por tempestades. Mas depois disso, vem a bonança. Depois disso, vem a glória de Deus. Depois disso, nós iremos contemplar o agir de Deus sobre as nossas vidas. Não é momento de desistir. Não é momento de voltar atrás. Não é momento de baixar a guarda. Não desista. Vá firme, porque Deus está nesse barco e você vai vencer. Eu quero terminar dizendo o seguinte: quando Jesus acalmou a tempestade, a Bíblia nos diz que os discípulos disseram: "Que é este homem, a quem até os ventos e o mar obedecem? Que é este homem?" E eu pergunto para si: quem é este homem? Este é o Filho de Deus. Este é a palavra encarnada. Este é o Criador dos céus e da terra. Como é que os ventos e o mar não vão obedecer ao seu Criador? Este é Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Eu quero terminar dizendo o seguinte: se Jesus está no seu barco, confie, fique seguro que Ele vai lhe levar para um bom porto. Tempestades vão se levantar? Vão. Ventos vão bater contra o barco? Vão. Haverá sofrimento? Haverá. Mas no final, homem de Deus, mulher de Deus, você vai vencer. Você vai vencer o pecado, sim. Você vai vencer as tentações, sim. Você vai superar as aflições, vai. Você vai vencer todos os obstáculos, vai.
porque Jesus está no seu barco. Então, tenha fé. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por si. Eu quero pedir a Deus que Ele possa manifestar a sua graça e a sua presença na sua vida, para você que está atravessando uma tempestade na sua vida. Sim, é consigo que eu estou falando. Eu quero orar para que Deus lhe dê graça, para que mesmo diante dessa tempestade você tenha paz, segurança e confiança que Ele vai lhe dar a vitória. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu amor e muito obrigado pela segurança e pela Tua fidelidade. Eu quero orar, Senhor, por cada um que está acompanhando este devocional, que o Senhor possa aquietar o seu coração primeiro e depois que o Senhor possa aquietar as tempestades que estão lhe afligindo. Em nome de Jesus, se alguém estava para desistir, que o Senhor venha reforçar as suas forças, que o Senhor venha encorajar e que o Senhor possa regenerar as suas forças, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Queridos, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo em acompanhar-nos neste devocional. Hoje nós estamos encerrando esta campanha Levante-se e Resplandece. E eu tenho a certeza que Deus, Ele vai fazer grandes coisas. Aliás, Ele já está fazendo grandes coisas na sua vida. E eu tenho fé que há uma nova página que o Senhor está abrindo, não só para a nação moçambicana, mas para todo mundo. Eu acredito que o sol vai brilhar sobre as nossas vidas. Então não vamos desistir. Vamos em frente. Amém.